Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos iniciando o nosso chat de position hoje, horário alternativo, em função de um compromisso pessoal. Hoje pela manhã não pude estar presente, então fizemos essa pequena alteração no horário. Não prejudica, porque ainda estamos aí no início da semana e temos condições de buscar as oportunidades que o gráfico semanal nos oferece. Já temos o mercado operando, já conseguimos ter alguns sinais aí nesse início de semana. Vou colocar aqui na tela o nosso principal índice. A gente sempre dá aquela pincelada inicial e depois sintam-se à vontade aí para colocar os seus ativos, suas dúvidas, suas certezas, enfim, qualquer coisa que possamos ajudá-los aí na visão de médio e longo prazo, que é a intenção desse bate-papo de position. Tivemos uma recuperação interessante no final da última semana, mesmo sendo uma semana mais curta. Tivemos os eventos não esperados do furacão americano, que manteve a bolsa por lá fechada segunda e terça. Baixamos liquidez em função disso, feriado na sexta por aqui. Então é o que a gente chama de semana capenga. E acaba sem dúvida nenhuma prejudicando muito a entrada de volume e até eventuais conclusões sob o ponto de vista de comportamento gráfico. Mas é o que temos e é o que temos que analisar. E a partir desta lógica formamos aqui uma figurinha de reversão. Mesmo marcando nova mínima, o índice voltou a recuperar a região lá dos 58 mil pontos, na verdade, né? E hoje, nesse início de semana, tivemos um início até com uma baixa um pouquinho mais forte aqui no início do pregão, e agora buscamos uma recuperação. Nosso índice com 0,5% de queda, chegamos a bater a 1,4 no intraday de abertura, mas presos ainda dentro desse intervalo que compreende a resistência da LTB, formada a partir desses fundos descendentes, a resistência dada pelas médias de 9,21, a resistência dada pelo high-low até um pouco mais acima, aqui na faixa de 59 mil pontos, e ainda o viés negativo que o índice vem demonstrando praticamente nas últimas 4 a 5 semanas, não é? Então, muito claro aqui o intervalo norteado pelos 60 mil pontos e pelos 56 mil pontos. Esse intervalo lateral de 4 mil pontos me parece um cenário bem provável para o índice aqui nas próximas semanas, nem forçando a perda e nem forçando o rompimento. Acredito ainda no novembro, ainda lateral. Dow Jones na expectativa das eleições americanas, mercado também marcando muito próximo da mínima, o fechamento na semana que passou, testando o LTA, hoje já operando em leve queda novamente, e muito próximo da região de suporte lateral aqui nos 12 mil, praticamente 13 mil pontos, que é onde estamos nesse momento. O volume operado lá na semana passada também foi fraco em função dos 2 dias paralisados, e a projeção da semana também é mais baixa nessa que estamos abrindo hoje. Então vamos dar um ok aí, um olá para a turma presente aqui na nossa sala, o Vini, Marichu, Ledig já presentes, demais participantes que não se manifestaram. O Ledig já deixa uma pergunta em relação a Pomo. Estou posicionado em Pomo 4 e calculo um alvo em 13,77, seria um upside de 11,5%. Está correta a minha avaliação? Vamos dar uma olhada em Pomo, que vem nos proporcionando rompimentos de topos em cima de rompimentos de topos, um ativo em claríssima tendência de alta em todas as periodicidades. Na semana que passou nos ofereceu mais um rompimento. Hoje, mesmo o mercado operando em queda, ela permanece ascendente, e a projeção que o Ledig faz, eu calculo que é baseada na base do triângulo. E a base do triângulo, se projetarmos os 11%, vai bater em 13,50.
13,60. Muito próximo do alvo que você calculou, Ledig. Então, está perfeito o seu cálculo, considerando que é uma operação de prazo mais longo. Eu diria que teu alvo está bastante tranquilo. Outra referência desse alvo seria o próprio topo do canal de alta. Obviamente que o topo agora ainda está um pouquinho mais alto, mas poderia ser uma referência interessante também. E eu acho que ele pode buscar, sem dúvida nenhuma, esse patamar de preço. Podemos também projetar o pivô a partir desta base aqui. E batemos lá em 13,80, praticamente no preço que você projetou de 13,77. Então, várias técnicas, Ledig, nos dão mostras de que essa região de preços que você estimou está muito plausível. Ok, Ledig? Deixa eu dar um reload aqui na página que eu não estou atualizando as perguntas de vocês. Atualizar a página aqui, só um instante, pessoal. Agora sim, atualizado, já consigo visualizar as perguntas de vocês novamente. Eu estava estranhando que estava todo mundo muito quieto aqui na sala e eu não visualizava mais nada abaixo do Ledig. E agora resolvi dar uma atualização na página e era a minha página que estava travada aqui, pessoal. Então vamos retomar aqui. O Freitas nos questiona sobre Cielo e Ultrapar, Marichu, Lojas Renner e HGTX. Então vamos a essas questões. Iniciando aqui por Cielo. Vamos tentar entender aqui o novo cenário da Cielo. Vou dar uma limpada aqui, que daí fica mais fácil de nós colocarmos todos os sinais importantes. O ativo entrou num movimento corretivo muito forte aqui nas últimas 4 semanas. Montou esse candle de reversão muito importante há 2 semanas atrás, que é esse martelo aqui com cauda bem longa, com uma belíssima entrada de volume. Ele confirmou na semana que passou e agora parou na média de 9. Então aqui agora é um momento de decisão bem importante para a Cielo, porque olha só, nós temos a média de 9, nós temos o high low, nós temos 1, 2, 3 semanas, a 4ª semana inclusive, se considerarmos a semana que passou como resistência aqui nessa faixa de R$53, e que, se não for rompida, Freitas, ela pode configurar apenas um repique da nova tendência, que nesse momento ainda é de queda, pela virada da média para baixo. O que pode ocorrer aqui? Ela mostrar força e nós termos um fechamento acima de R$53. A partir desse fechamento eu começo a ficar mais otimista com ela de novo,
porque provavelmente teremos aqui os sinais invertendo-se para compra, para um prazo um pouco mais longo. Então, antes de fecharmos, Freitas, acima de 53, ela ainda permanece em cenário de repique. A Ultrapar, também num cenário muito parecido, em função da pressão vendedora das últimas semanas. O ativo consolida uma região de fundo, que é importante, que é essa região aqui, na faixa dos 41,50, mas também consolida a região de resistência, que neste momento, olha só, a exemplo da Cielo tem média de 21,9 juntinhas aqui nos 43,60, o Railon um pouquinho acima e as duas resistências semanais sob o ponto de vista de máxima intraday. Então, nesse momento, Freitas, ela consolida essa região de fundo, mas ainda dentro de uma virada de tendência de curto prazo. Olha só o canalzinho de baixa que ela vem trabalhando. Então, para uma operação de position, ainda eu não tenho uma compra antes do rompimento de 43,60. A Marichu nos pede lojas Renner e HGTX. Vamos ver lojas Renner. Minha querida lojas Renner. Semana que vem, inclusive, temos a reunião trimestral lá na matriz da lojas Renner com o seu Galó. Costumo participar dessas reuniões porque sou acionista da Renner e gosto muito do modelo de gestão, e sempre essas reuniões são uma aula no setor de varejo. Sob o ponto de vista gráfico, lojas Renner mantém sua tendência de alta inalterada. Ela nem a média de 9 conseguiu virar para baixo, com 2 semanas de correção. Montou aquele padrão que gostamos muito, né? Faz 2 semanas de recuo, testa a média de 9 e retoma o movimento ascendente. Então, lojas Renner, Marichu, acionou compra no semanal novamente no rompimento de R$ 76,00 e agora está em módulo compra. O stop dessa operação inicialmente tem que ficar abaixo da mínima da semana que passou, aqui abaixo de 72,70, e o alvo dessa operação a gente projeta aqui na faixa de entre 80 e 80,50. Então, lojas Renner nesse patamar aqui, ainda com um belo espaço para uma compra de semanal. E a HGTX, teste de topo, né, pessoal? Olha que simetria que a HGTX fez. Olhando para esse desenho aqui, hein, Vini? Você que participou do nosso curso de análise gráfica, olhando para esse desenho simétrico aqui, qual o cenário mais provável para as próximas 2, 3 semanas para a HGTX? Uma possível lateralização, não é? Então, traria um espelhamento perfeito aqui nas duas pontas. Aguardaria a chegada das médias um pouco mais próxima dos preços, preparando um novo rompimento aqui da faixa dos 48,30. É claro que se ela não respeitar a simetria e nem a expectativa de lateralização e romper os 48,30, ela oferece nova entrada. Sem dúvida alguma, nós temos aqui um cenário 48,46 na verdade. Ajustar essa linha aqui. E ela gerou uma compra na semana que passou, com esse rompimento aqui. Quando rompeu 46,80, ela acionou uma compra. E tudo indica que esse alvo será atingido.
Ledig, caso a Gerdau feche a semana em 18,50, desconfigura o pivô de baixa e entra em pivô de alta? Vamos dar uma olhada em Gerdau. Ele só desconfigura o pivô de baixa, Ledig, ainda não configura pivô de alta. Ele configuraria um pivô de alta caso ele fizesse um novo teste dessa região de suporte aqui na faixa dos 17 e pouco e rompesse os 18,50. Aí sim, o pivô ele tem que fazer aquele movimento de subida, uma correção intradiária, não marca novo fundo de preferência, dentro de uma retração de FIBO, e o rompimento do topo prévio configura o pivô. Não precisa nem fechar em 18,50, Ledig. Não fechando abaixo de 17,80 já desconfigura. Desculpe aí, pessoal. O Marcos nos pede Itaúsa, vamos dar uma olhada. Itaúsa. Itaúsa com aquele cenário completamente indefinido, né, nesse momento. Repare só como as médias estão operando dentro de uma montanha russa. Olha só a média de 9 voltada para baixo, depois vira para cima. A média de 21 ainda pressionando os preços, a de 55 deitado. O high-low virou para baixo agora, trazendo novamente uma pressão compradora para o ativo. Eu diria o seguinte: em fechamento, nós temos um suporte importante aqui na faixa dos 8,80, e essa virada da média para cima poderia oferecer uma compra de Itaúsa no rompimento aqui dos 9,30. Eu colocaria o stop inicial abaixo dos 8,70 e meu alvo aqui no teste do último topo. Tem um belo espaço aí de quase 11% para subir, para um stop na faixa entre 5,5% e 6%. Esse stop obviamente vai se ajustando à medida que o trade caminha em direção ao nosso alvo. Mas Itaúsa, nesse rompimento daria para arriscar, viu, Marcos? Vini, Forjas Taurus, Ideias Net, Alpargatas e Lame. Vamos a Lame. A Lame está num cenário bacana, ó, Vini. Tendência de alta, 2 semanas de recuo, monta candle de reversão. A Lame está muito fácil de operar essa semana. Olha só. Esse aqui é o cenário que o position mais gosta de operar. Só high low voltado para baixo, média de 9 voltada para baixo, voltada para cima, preço acima de todas as médias, marca máxima da semana que passou, 17,30. Nesse momento, em tese, estaria acionando uma compra de position. Eu aguardaria um fechamento aqui acima do 17,30 para daí entrar comprando. O stop tem que ficar abaixo do high low, abaixo de 16,70, e nós podemos trabalhar com alvo inicialmente até para alijar risco aqui no teste do topo em 18,20 e depois tentar carregar até 18,80, 18,90. Operação muito fácil de fazer, essa de Lame em tendência de alta.
Alpargatas. Alpargatas, como tem um pouquinho menos de liquidez, ela acaba sendo bem mais volátil, né? Então a gente já enfrenta aqui, podem ver que mesmo na mesma semana o ativo faz o recuo até a média e retoma o movimento ascendente. Então ela está montando um retângulo em topo aqui, né, Vini? A média de 9 está chegando, o high low está chegando, então suporte muito claro nos 14,80 e uma resistência nos 15,46. Esse rompimento aqui me parece muito interessante para uma compra dela. Temos rompimento top story. E aí nós podemos dobrar o retângulo ou até mesmo projetar o pivô de alta a partir desse último fundo. Então, nós teremos no gráfico diário também uma projeção bem interessante para ela. Então, rompimento de 15,46 aciona uma bela compra em Alpargatas, Vini. Ideiasnet. O ativo querendo virar tendência, né? Vinha com a tendência de baixa, a média de 9 virou para cima, conseguiu agora cruzar os preços da média de 21, a média de 9 ainda não passou para cima. Então, nós não estamos alinhados aqui na tendência de alta, mas reparem que quebramos definitivamente aqui o ciclo de topos e fundos descendentes a partir de um fechamento acima do 1,80. Na semana passada a Ideiasnet deu uma sinalização importante que está virando tendência. Essa semana deve aliviar um pouquinho, né? Deixar a média chegar, veio de 4 semanas de alta. Mas tem muito espaço de indicador, tem muito espaço de preço pela frente ainda. Reparem que, simetricamente falando, nós temos aqui um espaço bem bacana para subir, quase 30%. Obviamente que isso não ocorre da noite para o dia, mas para quem tem uma visão de mais médio e longo prazo, esse poderia ser um alvo aguardado por ela. Então até temos um pivô no diário traçado aqui que poderia levar o preço lá para próximo de R$2. Também muito próximo da média de 55, que ainda vai cair um pouquinho, deve aproximar-se dessa faixa de 2,07. E a Forjas Taurus. Depois desse último rompimento, tecnicamente atingiu o alvo dessa movimentação. E agora deve dar uma descansadinha, aguardando a média de 9 aproximar-se ou então fazer um recuo lateral. Danilo pede a DIR 3. DIR nós temos que carregar. Só um instante que eu vou carregar. O gráfico da DIR teve um rompimento muito importante há 4 semanas atrás. Aqui nesse candle, vou aproximar aqui para deixar claro onde foi o rompimento. Aqui, olha o volume operado nessa semana, 5 vezes a média. Esse é o tipo de rompimento que eu adoro operar, porque é uma referência gráfica de resistência. Após um longo período de queda, quebra um ciclo de topos e fundos descendentes e com uma entrada muito significativa de volume, virando claramente a tendência do ativo. Não temos dúvida agora que a tendência é de alta. O que agora esperar dela?
provavelmente essa região de 11,80 agora é a referência de suporte. Já vamos com 3 semanas mais lateral, olha a média de 9 subindo e aproximando-se dos preços, já é uma referência aqui na faixa de 11,90. Nós temos o rompimento da resistência nesse mesmo patamar, então dá para marcar essa região aqui, um recuo até a faixa de 11,80, permitiria até uma compra de, olha só o high-low onde é que está, praticamente chegando perto da média também. Então, um cenário clássico de ativo que está em tendência de alta, sobe forte, cumpre o alvo do pivô e depois dá uma descansadinha de 3, 4 semanas para a retomada da alta. Reparem que temos muito espaço ainda pela frente, até buscarmos lá a referência do último topo na faixa de 13,75. Então tem um belo espaço aqui ainda, tem quase 12% a partir do preço que está agora para subir, viu, Danilo? E se romper os 2,45, sem dúvida alguma, aciona a compra de position. Marcos, no mercado aberto da semana passada, você comentou sobre as ETFs e sua viabilidade. Por qual motivo, com exceção da Volvo 11, elas não apresentam liquidez no mercado? Você recomendaria operá-los? Olha, na verdade, Marcos, eu diria até que PIB 11 já tem uma liquidez bem interessante. Eu acho que o índice de imóveis já começa a ter uma liquidez interessante também. Tudo é uma questão do investidor acostumar-se com esse tipo de ativo, que na verdade é um fundo em formato de ativo. Eu gosto muito desse modelo porque por 2 motivos. O primeiro deles que tem um market maker que te obriga a dar liquidez, então mesmo que o mercado não opere forte, o market maker ele baliza o mercado pela lógica de preços dos papéis que compõem o índice em questão. Então a liquidez, na minha opinião, até nesse tipo de caso não é tão importante assim, que o market maker acaba dando essa liquidez necessária para investidores como nós. E a segunda é aquela velha dúvida: quero entrar no mercado de real estate, por exemplo. Eu tenho 18 opções. Onde eu invisto? Vou comprar uma Exetec, uma JHSF, uma Helbor, né, ativos que estão em tendência de alta, marcando máximas, rompendo topos. Será que eu não compro final de festa? Vou comprar uma PDG, uma MRV, uma Rossi, uma Gafisa, ativos que tiveram sérias dificuldades esse ano. Vou comprar ativos intermediários, tipo uma Iven, uma Cirela, né? Então a gente acaba ficando muito em dúvida. E esses setores, eles envolvem, usando especificamente o setor de construção, envolvem informações muito grandes sobre os seus guidance, né? Eles trabalham com projeções muito longas de projetos que maturam 2, 3, 4 anos, né? Então, no caso do setor de imóveis, eu acho uma boa utilizar as ETFs. E eu citei no mercado aberto, no caso, um ETF para fundo imobiliário, que seria um produto muito interessante, porque o fundo imobiliário nesse momento agora também já causa uma certa confusão, porque nós já temos 81 fundos listados na Bovespa, dos mais diversos tipos, dos mais diversos estágios, né, em relação a preço, yield, e obviamente a gente tem que estudar isso, tem que buscar informações, tem que ler os relatórios, tem que entender onde é que o fundo coloca o seu dinheiro. Mas eu acho que uma ETF de fundo imobiliário seria um produtaço, né? Porque ele vai consolidar, ele vai comprar a média dos principais fundos e a gente acaba não correndo riscos ou de pegar ativos que estão em tendência de baixa e não tem perspectiva de recuperação no curto prazo, e nem comprar ativos que já atingiram o topo. A gente compra a média e se posiciona bem dentro desse setor. Então eu particularmente eu gosto muito desse perfil de produto para o investidor. E a liquidez, eu diria que não é o principal problema, porque tem o market maker que acaba balizando o preço na medida correta, que ele precisa custar exatamente aquilo, ok?
Marichu, Momberg, quando você espera que o preço do ativo rompa determinado valor, você aguarda esse rompimento em fechamento e algum dia especial para efetuar a compra? Sim, via de regra em position a gente aguarda o fechamento, principalmente nos casos de rompimento, para não corrermos o risco de falsos rompimentos. O critério da compra, Marichu, é muito pessoal em relação ao conhecimento que você tem do ativo ou do próprio setup. Por exemplo, se eu estou diante de um triângulo ascendente e ele rompe numa segunda-feira, por exemplo, eu diria que dá para comprar a segunda, já tranquilamente, né? Pelo padrão, tendência de alta, preço acima das médias, então a gente compra com mais tranquilidade. Se eu vou comprar um ativo que está virando tendência, está querendo reconquistar suas médias, né? Eu diria que esperar até quarta-feira talvez seja um pouco mais prudente, porque já passou metade da semana, a gente já tem o comportamento geral dos preços, o humor do investidor em relação à semana, e a gente tem um pouquinho mais de certeza. Então, quando o ativo está em tendência de alta, rompeu na segunda-feira, rompeu na terça-feira, eu não vejo problema em você operar a sua compra. Ativos que estão virando tendência, eu prefiro esperar um pouquinho, né? Esperar de repente até quarta-feira, passou mais da metade da semana, e a gente compra com um pouquinho mais de segurança, ok? Ledig, essa defasagem grande de horário entre Dow Jones e Bovespa deve ocasionar um volume de negociações mais baixo e, consequentemente, aumento de volatilidade. Sim, principalmente ativos de menor liquidez, né, Ledig? Então, quanto menos investidores operando no papel, deve trazer um pouquinho mais de volatilidade, assim como vai trazer mais liquidez para o after. Você já deve ter observado que o aftermarket na última semana já operou volumes mais altos. Então é uma mudança, né? São 11 ou 12 anos já que o mercado ajustava seus horários para a Bolsa Americana, e esse ano a Bovespa está inovando, né? Eu não sei até quando, né? Não sei se isso vai realmente perdurar ou não, mas essas diferenças tendem sim a trazer um aumento de volatilidade aos nossos ativos, principalmente os de menor liquidez. Marichu pergunta qual o código dessa ETF de fundo imobiliário. Não existe ainda, né, Marichu? Na verdade, a CVM colocou em oferta pública, né, em audiência pública, na verdade. Agora é aquela fase que nem o padre fala em casamento, né? Se alguém tiver alguma coisa contra, manifeste agora ou cale-se para sempre, né? Então, nós estamos nessa fase ainda. A CVM está em consulta pública, está buscando os principais players do mercado, os especialistas, juristas, enfim, todos os atores que fazem parte desse cenário. Aí ela ajusta todas as arestas necessárias e a partir disso ela dá autorização para que se monte o fundo de referência de mercado de fundos imobiliários, na verdade. Na verdade, não é uma iShare, é um índice. Então é um índice de referência, assim como é o IBOV, o que é o IFIX. O IFIX ele simplesmente é um índice que reúne os principais fundos imobiliários do mercado como uma indicação de referência de fundo imobiliário. Mas a gente não consegue negociar o IFIX. Não faz muita diferença, Marichu, porque normalmente esse tipo de produto ele acaba incorporando o preço atual de mercado. É um pouquinho diferente das ofertas públicas, né? Por exemplo, você vai entrar numa oferta pública de um novo fundo imobiliário, tende a pegar o preço base. Haja visto, nós tivemos 18 lançamentos no ano de 2012 e os 18 lançamentos performaram para cima. Não é regra que todos os fundos imobiliários vão abrir subindo, ok? Mas
Haja visto o histórico, né? Tivemos 18 lançamentos em 2012, todos subiram. Então o histórico nos favorece. Então entrar na oferta pública de um novo fundo sempre me parece ser uma boa opção, obviamente, se está dentro de um perfil de investimento que você gosta, né? A ETF vai consolidar uma média do que já existe. Então, se você comprar hoje ou amanhã, na verdade depende muito da expectativa de continuidade do movimento ascendente dos fundos imobiliários, né? Então, na verdade, não faz muita diferença isso, viu, Marichu? Marcos, com relação aos ETFs, qual seria o prazo melhor para operar? Sempre prazos um pouco mais longos, né, Marcos? Mesmo tendo market maker, a liquidez é mais baixa, né? Tem um pouquinho de volatilidade no dia, né? Você pode notar que as ETFs que não são tão conhecidas, tão negociadas, elas têm umas aberturas de preços fortes. Então, operar médio e longo prazo, na minha opinião, é melhor do que curto prazo nesse tipo de fundo. Marichu, entendi, mas como as opções são muitas, a chance de errar fica menor. Sim, nisso você tem razão. Aí fecha exatamente com o meu comentário que eu fiz lá no Mercado Aberto na quarta passada, que eu achava que era um produto muito bom, porque ele consolidaria os principais fundos de mercado. Então a chance de errar efetivamente é muito menor, né? Sempre porque o fundo vai consolidar os principais fundos de mercado, né? Vai trabalhar em cima de médias, né? Então a chance de erro, assim como você também não pega um upside de um fundo que nem o Maxi Renda, por exemplo, o Maxi Renda não, o Maxi Invest, que chegou a bater 80% de alta. Um produto desse não vai te oferecer um upside desse também. Mas eu sempre prefiro operar mais na média, né, do que correr riscos de perdas muito grandes na outra ponta também. Exatamente, Marcio, dilui o risco. Foi o que eu quis dizer aqui no meu comentário. Marcos, são interessantes, tem o consumo, imobiliário, financeiro, small caps, pois a maioria dos principais setores está representada. Eu também acho que são muito interessantes, mas eu tenho uma visão delas para operações mais de médio e longo prazo, viu, Marcos? Vamos dar uma olhada aqui no nosso índice. Nesse momento, acelerou um pouquinho aqui o lado negativo, 0,67, ainda sentindo a média, dentro daquele cenário mais lateral que havíamos comentado logo no início aqui do nosso bate-papo. Pessoal, mais em algo que eu possa ajudá-los, né? Alguma dúvida que vocês tenham em relação a algum ativo, algum perfil de investimento? Marcos dá ok. No caso das ETFs, ela pagará dividendos. Na verdade, o dividendos incorpora no fundo, né? Ele paga dividendos, mas ele é incorporado na cota. Então a cota valoriza na proporção do dividendo. Ok, pessoal? Acho que é isso então, né? O pessoal aí não tem mais perguntas. Sempre uma satisfação abrir a semana aqui com vocês, nessas operações mais tranquilas, né? Mais de médio e longo prazo. Permanecemos à disposição de todos lá no direto. Qualquer dúvida dá para continuar por lá. E nos vemos no comentário de fechamento daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Grande abraço e até o próximo.